Fala, operadores, boa tarde, quem vos fala é Dan Celone. Tinha prometido uma live esses dias, infelizmente o YouTube travou. E aí resolvi, hoje um pouquinho mais sossegado, depois de um grande fim de semana, um fim de semana maravilhoso, gravar aqui pra vocês mais um vídeo para que a gente suba em nosso canal. E falando hoje um pouquinho de gráfico, falando um pouquinho de setup, falando um pouquinho de experiências, para que a gente entenda, né, a famosa expressão setup mágico, né, aquilo que funciona. Olha, eu vou te vender aquilo que funciona, eu vou te vender aquilo que dá certo. E muitas vezes, principalmente aí a parte, o setup, ele acaba dando certo para algumas pessoas e não para as outras. Mas é porque cada um tem o seu perfil, tá? Só pra gente começar a entender um pouquinho, bora voltar, bora falar um pouquinho de Alexander Graham Bell, né? Para os mais íntimos aí, Ale Graham Bell, né? Que foi o inventor da telefonia, né? Telefonia Bell, onde na verdade ele não estava tentando descobrir ou criar um sistema de telefonia. Ele estava fazendo as suas invenções, como todo bom cientista, e com essas invenções todas que ele fez, ele conseguiu chegar à conclusão que ele tinha criado um sistema de telefonia. Então, quando ele acordou e falou: porra, hoje eu vou criar telefone. Ah, quer saber? Ah, moleque, hoje eu vou fazer telefone. Não, ele sentou na mesa dele de estudos e foi desenvolvendo as teses, as formas que ele tinha de estudo, e ele conseguiu chegar, né, ao sistema Bell de interfonia e telefonia. Então, na verdade, o que eu quero falar com isso? Né? O porquê entrar falando de Alexander Graham Bell e falando aqui pra gente que está no mercado financeiro. O que tem a ver? É exatamente aquilo que nós estávamos falando agora, em relação a setup mágico. Não existe um setup que funciona para um, não existe o setup que funciona para todo mundo, não existe as médias, não existe todo isso aí. Eu tô falando, eu sei que vai vir uma chuva de grafistas criticando esse vídeo nosso, né, que na verdade é para a gente poder fazer o gráfico versus tape, né, fazer a leitura de fluxo versus gráfico. O que é o setup ideal? O mercado, como nós já sabemos, ele tem um comportamento que é um comportamento espelhado. Ele tende a respeitar aquilo que ele já trabalhou anteriormente. Só que é fácil, né? Existe aí uma pancada de nego no mercado que fala: não, eu venho no meu setup, média de 17 períodos, média de 22, média de 34. E ele funciona perfeitamente. Quando ele bateu lá, compra. E aí é justamente isso que eu quero falar para vocês. O mercado, né, como indicador, né, médias, elas trabalham à base de indicadores. E elas nada mais são do que uma sustentação daquilo que o mercado já trabalhou. Então hoje, quando a gente fala em média, quando nós falamos em indicador, é aquilo que o mercado já trabalhou. E aí ele tira a base daquilo que aconteceu no passado e ele remete a você para que você tome a decisão no presente, né? E que você possa até mesmo fazer uma possível projeção, né? Para você poder tentar prever, na verdade, um movimento futuro. E claro que este movimento futuro não é prever com bola de cristal. É porque o mercado ele fez aquele movimento, ele veio trabalhando naquele movimento, e aí você subentende que o mercado vai continuar respeitando aquele movimento. Então, pô, Daniel, mas qual então é o setup maravilhoso? Qual é o setup mirabolante, aquele que funciona? Não tem. Não tem. Então, para a sua segurança, adeque, né? Tente adaptar o setup exatamente de acordo com aquilo que você acredita, de acordo com aquilo que você vem estudando. Quanto mais você migrar de um setup para o outro, estou falando isso dentro da parte de gráfico, mais perigoso fica o mercado. Hoje eu vou usar alguns exemplos aqui com o nosso vídeo. Claro que o mercado está parado, né? Mas vamos usar alguns exemplos aqui
para que a gente consiga entender o que eu realmente estou falando. Bora usar um padrão? Bora usar um padrão, né? Hoje, grandes analistas utilizam a média móvel de 72 períodos. E ela é utilizada por muitos analistas. Então nada mais justo do que a gente colocar em nosso gráfico uma média móvel de 72 períodos, para que a gente consiga começar a formatar o nosso setupzinho. Então vamos lá, média móvel, tá na mão, vamos colocar a primeira cor aí no gráfico. Pô, vai vir uma chuva de indicador, vamos começar a entender, tá? Então, cor dele, vamos colocar uma cor laranja, que é uma cor utilizada também por um analista. Período, né? 72. 72 é o período utilizado aí por analista X, tá? Não vou citar nome, estou colocando aqui os pontos que a gente tem que entender. Vamos lá. Ok, concluí. Acabei de adicionar uma média de 72 períodos e ela começou a dar o que? Ela começou a dar vida para o meu gráfico. Ela começou a dar sentido, a falar, opa, peraí, realmente essa média de 72 períodos do analista X, ela funciona. Porque olha o mercado batendo e recua, mercado bate e recua, mercado bate, sobe e volta a cair, bate, cai. Então começamos a fazer o que? Começamos a condicionar a nossa cabeça, entendendo que o mercado ele está seguindo determinada média. Não importa ela se seja móvel, trigonométrica, simples, exponencial, enfim, é uma média que nós colocamos aqui. Ah, pô, Daniel, mas eu escutei falar também que tal analista trabalha com as médias de 17 períodos e 34. Não tem problema, vamos adicionar. Novo indicador, pesquisar, vamos de novo em média, média móvel, 17 períodos. Vamos colocar lá, 17 períodos. E vamos adicionar a média também, que tínhamos falado que seria aí a média de 34 períodos. Vamos lá. Isso aqui, galera, é o que a gente quer ver, o que a gente quer enxergar, tá? Então adicionamos aí mais uma média de 34 períodos e agora tudo fez sentido na nossa vida. Agora, opa, deixa eu só verificar se colocamos a de 34, né, a 17 e 34. 17 está ok. Vamos ver se realmente veio a de 34. Opa, veio a de 14, 34, agora sim. 17 e 34. Agora sim. Olha só que maravilha. Identificamos, né, estas médias que eu estou falando são médias que são utilizadas por grandes analistas. E isso não importa por quem seja, não importa se ele está ganhando, se está perdendo. Eu estou falando o que a gente utiliza, o que a gente escuta no mercado. Vamos embora. Qual é o seu perfil operacional? Hoje, você é uma pessoa que já trabalha no mercado? Você é uma pessoa que já está acostumada a entender e ler o mercado? Ah, pô, eu opero isso aí há 2 anos. Mas consistência mesmo, eu não estou conseguindo ter. Eu entro, eu perco, aí eu ganho, aí eu perco mais, aí eu faço um movimento e perco um pouquinho mais. Então, vamos lá. Bora entender, né? Toda vez que a gente falar de indicador, qual indicador funciona? Todos, né? Qual é o melhor? Todos também. O que importa é você fazer a tomada de decisão e começar a analisar o mercado. Eu perguntei do perfil de operador, porque veja bem, hoje nós temos diferentes perfis que trabalham no mercado financeiro, né? Eu vou citar 2 apenas, que são eles operadores de scalper, que são aqueles que entram no mercado, pegam uma pequena feta do mercado e saem, né, pulam fora dele para poder proteger o capital. E existe aquele operador que ele acha que o mercado está dando 1.800 pontos, ele fala, pô, eu só peguei 150, olha, eu poderia ter pego 1.800. Mas na verdade ele não tem cu para poder segurar o mercado 1.800 pontos.
independente do indicador ou independente de qualquer outra coisa que aconteça no mercado. Então eu sou a favor sim do perfil de scalper, entrar no mercado, bater e escalpelar. Vamos ver se isso aqui seria possível. Detalhe, estamos colocando médias que o mercado já fala. Estamos falando de informações que os analistas que estão aí presentes no mercado há anos comentam. 17,3472, tá? Então não é nada inventado da minha cabeça, nada disso, tá? Vamos ver se isso funciona então. Opa, peraí, funcionou, Daniel. Quando ele bateu aqui na média de 72 períodos, o mercado subiu. Opa, legal, hein? Funcionou. Agora então, toda vez que bater na média de 72, o que a gente faz? A gente utiliza ela como suporte ou como resistência, certo? Não, errado. Olha aqui, aqui funcionou. E aqui? E a média de 72 aqui, ela funcionou? Não. E a média de 72 períodos aqui, ela funcionou? Não. E aí a gente começa a utilizar a média de 72 como estudo, como via de regra ou exceção. Aqui ela funcionou? Não. Aqui ela funcionou? Não. Aqui ela funcionou? Opa! Aqui sim, Daniel, aqui foi no olho da mosca. Sim, aqui foi. Mas quantas perdas tiveram que acontecer para que ela realmente, de fato, tivesse algum movimento que realmente fosse a favor do que seria a nossa entrada de compra, já que o preço está vindo de cima para baixo e testará a nossa média como suporte? Opa, perdemos 1, 2, 3, 4, 5. Ah, mas aqui funcionou. Aí que tá. O que nós precisamos fazer, né? Claro que tudo isso aqui é um grande exemplo. O que nós precisamos fazer para que a gente consiga trabalhar com um setup, para que a gente consiga trabalhar com um indicador, ou que a gente consiga trabalhar com média? Nós precisamos validar aquilo que nós estamos trabalhando. Então monte sim o seu setup. Veja se ele está dando 70, 75% de assertividade. Que seja, né, quiçá 60%. Mas veja, venha manobrando as tuas médias móveis até que você consiga sentir confiança no seu setup. E depois do setup montado, acredite naquilo que você está estudando. Então hoje, existe setup milagroso, né? Traçamos aqui em poucos minutos 3 linhas que são utilizadas por grandes analistas e vimos que realmente aquelas médias, elas não funcionam, elas não têm a assertividade que nós escutamos falar no mercado. Esse é o grande diferencial entre trabalhar com setup, trabalhar com gráfico e o taper reading. Taper reading nós não vamos fazer essas entradas, exceto que exista grande player, exista movimentadores de onda no mercado. E aí a gente vai começar a entender e perceber onde eles estão posicionados para que depois a gente ingresse junto com eles. Costumo brincar e falar, é como se fosse um surfista esperando a onda perfeita. O surfista, quando ele entra com a prancha dele no mar, ele não vai conseguir gerar a onda. Ele vai depender da corrente marítima, ele vai depender do vento, e aí ele vai ficar lá 6, 7 horas no mar, boiando, até que ele perceba que vem a onda perfeita. Quando ele percebe, ele começa a remar e tenta pegar aquela onda perfeita. É exatamente essa é a grande diferença entre grafista e leitor de fluxo. E eu falo, sei que vai ter mimimi, vai ter grafista falando, não, porque o gráfico ele é diferente, o gráfico é melhor, mas está aqui, tá? Não importa, não existe setup mágico. O setup que serve para um não serve para outro. Por quê? Porque trabalhar com setup, ele existe subjetividade. Então, enquanto um compra no 72, o outro compra no 17, o outro compra no 34, e não existe milagre, tá? Então, assertividade de setup, assertividade de média, cuidado para não entregar o teu dinheiro acreditando em alguma coisa que seja extraordinária e maravilhosa. Tá bom? Pessoal, uma excelente semana a todos. Estaremos juntos aí no mercado.
através da nossa sala, do nosso Blackboard, e podem contar comigo tanto nos grupos aí de WhatsApp ou na sala também, tá bom? Grande abraço, excelente término de domingo para vocês, fiquem com Deus e um grande beijo no coração. Tamo junto, operadores!